estou muito feliz de compartilhar com vocês o meu testemunho. Hoje, então, tem 12º testemunho dessa primeira temporada de testemunhos. Eu fico muito feliz de dividir meu testemunho aqui com vocês. E eu gostaria de começar falando que Deus tem um chamado específico para nós. E eu quero citar um evento que aconteceu comigo, que foi aqui na Itupava Norte mesmo. Eu não me lembro quando que isso aconteceu. Eu sei que eu vim para a igreja quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos para 20. Eu entreguei minha vida ao Senhor e desde então comecei a me dedicar. Isso deve ter acontecido entre meus 19 e 20 anos. Eu não me lembro o nome do pregador. Ele veio aqui na Itupava Norte, ele veio pregar e veio cantar. E eu não me lembro o que ele pregou, eu não me lembro sobre o que era o culto. Eu só sei que quando ele fez o apelo, eu me joguei aqui na frente. E aquele dia esse homem disse umas palavras que estão me seguindo até hoje. Ele disse exatamente o seguinte: havia uma mulher grávida na face da terra, e eu fui com o meu dedo e toquei e te escolhi. E através da sua vida, muitas outras vidas serão salvas. E isso vem me seguindo por onde eu vou, porque quando eu era criança, eu não entendia por que eu existia. Eu não entendia por que estava vivo. Eu simplesmente sabia que existia alguma coisa a mais, que a vida não era simplesmente só isso. Então eu tinha muitas dúvidas, muitas indagações e até questionamentos de quem seria eu. Eu me lembro assim de às vezes ficar olhando para as minhas mãos e vendo elas se movimentar. Eu disse, não, mas eu estou aqui. Eu estou aqui. O que será que eu tenho que fazer? O que será que a vida o que mais é essa vida? E aí a história da minha vida vem seguindo assim, claro, como de todos, com altos, baixos. E eu me lembro que no começo da minha adolescência, eu comecei, por causa de muitos problemas, eu comecei a entrar num processo depressivo. Então, muitas coisas aconteceram em casa, eu via as dificuldades dos meus pais, eu era o irmão mais velho, meus pais tinham que batalhar, eles tinham que sair cedo, chegar tarde em casa. Eu tenho 2 irmãos menores, o Bruno e a Letícia, eu cuidava deles até eles chegarem. Então, essa foi a nossa vida durante muito tempo. E o meu pai sempre muito batalhador, com 2, 3 trabalhos para poder dar o giro, enfim. Mas chegou num ponto da nossa vida, da nossa família, que o que eu posso dizer é que a nossa família estava em cacos. Em cacos. Tomou uma proporção assim, de literalmente assim, eu ter raiva do meu pai. Então eu preferiria muito mais que meu pai entrasse por uma porta e saia por outra. E aí, claro, eu estava num processo de crescer, da adolescência, enfim, aqueles questionamentos. Mas tem uma pessoa que todo domingo ele ia lá em casa e convidava o meu pai para ir a uma igreja. E eu, desde criança, eu sempre acreditei em Deus, mas nunca acreditei na igreja. Eu sempre dizia, se eu quiser ter um contato com Deus, Deus está em todos os lugares. Eu não preciso ir a uma igreja, Deus está em todos os lugares. Mas essa pessoa vinha todo domingo. Eu lembro que terminava a escola dominical, ele ia lá em casa e incomodava, falando de Jesus. E meu pai sempre relutante, nunca também não queria ir. E até que um dia, o meu pai sofreu um acidente de carro, aonde, se você perguntar para ele hoje, ele vai dizer que naquele dia ele morreu. Então, a partir daquele momento, ele entendeu o chamado de Deus e, assim, um dia, num domingo, mandou que nós trocássemos de roupa e que nos arrumássemos, que hoje nós íamos na igreja. E eu bati o pé, eu disse, eu não vou na igreja. Para que eu vou? E ele me obrigou. Aquele dia ele me obrigou, ele disse, hoje você vai na igreja. Mas eu não vou, pai, por quê? Porque eu estou mandando, ele disse. Então, como todo piazão, estava lá. Eu cheguei na igreja com uma bermuda comprida até na canela, uma camisa onde a ombreira vinha aqui embaixo, a manga vinha aqui, e me sentei num daqueles bancos. E a primeira coisa que eu reparei, assim, nossa, que som alto, aquela coisa.
E isso foi por volta dos meus 17, 18 anos, depois de tendo todos esses questionamentos. Mas uma coisa me marcou nesse dia, porque as canções que estavam sendo cantadas, elas eram usadas um projetor e estavam lá na parede as letras. E eu me lembro que quando eu ia lendo aquelas palavras pegavam meu coração e faziam como se fosse uma bolinha de papel, sabe? Me amassava, e aquele dia eu fui amassado. E eu percebi que ali por ali estava começando a responder as indagações da minha vida. Então eu comecei a ter curiosidade e comecei a frequentar cultos da vitória e comecei a ouvir testemunhos e comecei a ver milagres de Deus. E logo eu era um frequentador assíduo, para quem não queria ir na igreja, e Deus estava em todos os lugares. Eu sentava sempre nos primeiros bancos, porque eu queria ver de perto, ouvir de perto. E muitas vezes eu perdia conta assim, de muitos pregadores que às vezes interrompiam suas mensagens. Isso na igreja sede, várias vezes. Interrompiam suas mensagens e apontavam para o banco e dizia: Deus está falando que Deus tem um propósito com aqueles moços que estão sentados ali. E isso era muito corriqueiro, acontecia muito. E logo fomos entendendo, viemos aqui para Itopava Norte e aconteceu esse episódio que eu mencionei no começo. Como eu disse, eu não sei o que esse pregador disse, mas eu sei que aquele dia, não sei se mais gente veio para frente, eu sei que eu já tinha aceitado a Jesus, eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo, porque eu sabia que era coisa boa, eu busquei. Aí a primeira mensagem que eu fui pregar, o pregador oficial da noite, foi interessante, que foi na igreja da Itopava Central. Eu fui substituir, aqui estava o pastor Gilmar Mangoretti, na época, eu não me lembro que ano que é. Eu sei que ela foi, por alguma razão ela não podia ir, e o pastor Gilmar me escalou para ir. Eu nunca tinha pregado. E eu me lembro que eu fui lá para pregar, e eu lembro da mensagem, era do joio e do trigo. Só que Deus foi muito bom comigo, eu fui lá, preguei, enfim, para o culto, era um culto de círculo de oração. E a segunda dirigente que estava lá, ela no final do culto, quando ela tomou a direção do culto de novo, ela olhou para mim e disse assim: Deus mandou dizer para você que Deus vai te levar para lugares que você talvez não vai querer ir, mas é para você ir, porque através da sua vida, muitas outras vidas serão salvas. E aí eu fiquei faceiro, fiquei feliz. Então seguimos a vida e então continuamos congregando aqui na Itopava Norte, e no ano de 2011 nós fomos convidados então para morarmos então aqui na casa que era mantida pela igreja de Itopava Norte como missionários aqui. Então eu passei a morar junto com o missionário Naldi, o venezuelano, que muita gente daqui da Itopava Norte deve se lembrar dele, e ficamos ali morando com ele, trabalhando, atendendo as pessoas, e ali começou então um grande trabalhar de Deus conosco. Aí fomos aprendendo de fato o que era o ministério, e aos poucos essas indagações minhas de quando eu era criança, eu comecei a entender que Deus tinha me escolhido, não por eu merecer, nunca me achei merecedor, mas antes de eu nascer Ele tinha me escolhido. E um dos salmos que sempre me impressionava assim, quando eu comecei a vir na igreja, é o do 139, que fala, ali Deus fala que Ele nos conhece o nosso sentar, nosso deitar, nosso levantar, que não há onde nós possamos ir, aonde Ele não saiba onde estamos, porque Ele está em todos os lugares. E aí Ele começa a falar que a gente foi tecido dentro do ventre da nossa mãe. Então, esse salmo sempre falou muito comigo e venha de encontro com a profecia desse pregador. E aí começamos, como eu disse, a trabalhar aqui na Itopava Norte, começamos a entender muitas coisas. E nesse período que estive aqui, foi assim, muito aprendizado com o Naldi, ele sempre, aprendi muito com ele. E aí então, no ano de 2013, em janeiro, nós nos mudamos então daqui de Blumenau, nos despedimos da igreja e fomos então para o sudoeste do Paraná, na cidade chamada Clevelândia. Ali em Clevelândia eu dirigi a primeira igreja, também foi um trabalhar de Deus, assim, foi muito bom. E quando eu estava fazendo essas coisas, eu sempre lembrava das palavras desse homem e comecei a entender o propósito da minha vida. E a minha vida começou a fazer sentido. E aí eu comecei a entender
o propósito que Deus tinha me chamado, as minhas indagações, os meus questionamentos, porque eu existia, porque eu estava aqui, começaram a ser respondidas quando eu comecei a desenvolver o ministério que Deus tinha me chamado. Então, em 2011 nós saímos daqui, trabalhamos aqui, e aí em 2013 fomos para Clevelândia, né, no sudeste do Paraná, e aí no ano de 2015 nós tive uma experiência assim fantástica. Do ano 2015 nós fomos então enviados para o Paraguai como missionários. E aí acontece um negócio interessante, que quando Deus te chama, Ele te dá as ferramentas para trabalhar. Eu estava um dia sem saber que ia sair do país, sem nada. Eu era tesoureiro da igreja, estava lá na secretaria acompanhando o culto lá de trás. E aí, num determinado momento, eu não sei dizer como que foi, eu não conseguia mais pensar em português, e as palavras que o pastor estava falando, as músicas que estavam sendo cantadas, eu traduzia tudo para o espanhol na minha cabeça. E aí eu não conseguia parar de pensar em espanhol, eu não conseguia mais pensar em português. E eu comecei a ficar assim espantado, e aí eu entrei na secretaria e eu continuava ouvindo o culto, e na minha cabeça palavras que eu nunca tinha ouvido e palavras que eu nem sabia o significado, elas começaram a fazer sentido para mim. E aí, de repente parou e eu fiquei pensando, o que será que aconteceu? E aí um pouco tempo depois, aí fiquei sabendo então que ia sair do país, que ia trabalhar então sendo enviado como missionário para o Paraguai. E aí fez sentido, porque naquele dia me foi instalado o idioma na cabeça. Então eu lembro de chegar no Paraguai falando. A gente assumiu um trabalho, até hoje tem pessoas queridas que nós temos contato lá, e eu cheguei lá entendendo, cheguei lá falando, e por causa desse trabalhar de Deus. Então Deus me escolheu antes de eu nascer, Ele veio confirmando isso na minha vida, e veio trabalhando isso, me deu as ferramentas para trabalhar, e trabalhamos então durante 1 ano e 3 meses no Paraguai. Depois voltamos ao Brasil, e por causa de diversas situações complicadas que aconteceram, nós precisamos sair do Paraguai e voltar então para Blumenau. Então o que eu posso dizer é que Deus tem o seu meio e a sua maneira de trabalhar, e nós nos colocamos na sua presença e temos que nos submeter a isso, que faz parte do seu trabalhar, do seu polir na nossa vida. E aconteceram coisas que não estavam nos nossos planos, precisamos largar tudo e voltar para Blumenau. E aí, quando nós estávamos aqui nos recuperando, enfim, eu tive o privilégio de ir visitar o pastor Gabriel Santos, lá no Chile, ano passado. E eu participei do seminário Santiago em Chamas, que acontece lá. E quando eu estava precisando de um direcionar de Deus na minha vida, eu estava um dia num daqueles cultos lá, e estava passando o momento do louvor, enfim, tudo acontecendo. Daqui a pouco a igreja ficou toda em silêncio. Eu não sei dizer quantas pessoas tinham lá, mas tinha muitas pessoas naquele culto. Daqui a pouco aquele ambiente ficou silencioso. Silencioso, e uma pessoa que estava cantando lá em cima, ela começou a profetizar. Quando ela começou a profetizar, saiu alguma coisa que veio dela e se chocou comigo. Eu não vi nada, eu não sei o que é. Eu sei que eu simplesmente comecei a tremer muito. E aí ela começou a profetizar. E quando ela começou a dizer as palavras, assim te diz o Senhor, eu não suportei e fui no chão. E aí eu comecei a chorar que nem criança, e aquela mulher começou a profetizar, e ela disse assim, me disse que eu era alguém que era valente. Se você é um homem valente, uma pessoa valente. E Deus, naquela mensagem que estava falando com aquela mulher, ele disse assim, sou eu que caminho contigo. Sou eu que vou na tua frente. E aí aquela mulher segue profetizando e dizendo assim, sou eu que abro caminhos aonde não tem caminho. O que eu quero é que você caminha comigo, anda comigo, diz o Senhor.
E aquilo marcou minha vida, aquilo mudou minha vida. Do jeito que Deus foi falando através daquele homem aquele dia aqui na Itopava Norte, até com essa mensagem que recebi nesse dia na Itopava Central, nessa irmã que profetizou que eu para outros lugares. E culminou então com essa mensagem que eu ouvi dessa pessoa no Chile. Eu não a conheço e não sei se ela entendeu o que aconteceu, mas foi muito real para mim. Aquilo veio, falou comigo e desde então minha vida tem sido mudada. E eu voltei para cá, agora estamos aqui em Blumenau de novo, estamos muito felizes, tentando desenvolver aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. E, sabe, se você tem um chamado de Deus para você, não deixe que ninguém apague isso. Não deixe. Não deixe que outras coisas, outras pessoas venham te influenciar, dizer que você não é capaz. Sabe quando você é contratado para trabalhar numa empresa? O teu chefe, a pessoa que vai ser teu patrão, ela vai te fornecer as ferramentas para trabalhar. Então com Deus é a mesma coisa. Se você tem um chamado de Deus e você não sabe como vai fazer, não tem as ferramentas para fazer, não te preocupe. Porque quando você for executar, quando você for fazer, Deus vai te dar todas as ferramentas para você trabalhar. Então é isso que aconteceu comigo até hoje. Eu sei que Deus não vai parar, Ele vai continuar trabalhando enquanto nós estivermos respirando aqui. E eu agradeço por dividir isso com vocês e tenho certeza de que aquele que nos chamou é fiel para cumprir o que Ele tem prometido, e não importa o que aconteça, não importa quantas pessoas tentam te matar, te destruir, Deus é que nos chamou e nós devemos confiar nele e ponto final. E é Ele que vai fazer todas as coisas. Obrigado.